Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 22 de fevereiro de 2021. Hoje eu separei os ativos que vocês enviaram pelo Instagram para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. E se você estiver assistindo o vídeo pelo celular, não esqueça de colocar ele na horizontal para você assistir o vídeo em tela cheia e não perder nenhum detalhe da análise, beleza? Então vamos dar início aqui. Bom, então eu separei aqui os ativos que vocês enviaram, vou fazer análise nessa sequência, começando aí pelo mercado brasileiro, mini índice Bovespa, mini dólar, ouro, Nasdaq, índice UK, passar pelos pares de Forex e por último esses três ativos. Só lembrando aí que toda quinta-feira, no final da tarde, eu abro uma caixinha ali nos stories para você poder mandar aí os ativos que você quer que eu faça a análise. Final da tarde, ali umas 5 horas da tarde na quinta-feira, o Stories fica no ar por 24 horas, até final da tarde ali da sexta. Se você ainda não me segue, fica o convite, Trader Sérgio Júnior no Instagram, manda ali o ativo que você quer que eu faça análise, que eu faço aqui no vídeo, beleza? Então, começar aqui então pelo índice Bovespa. Não esqueça aí de deixar o like caso esteja gostando do vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho para receber uma notificação. Então, começar aqui pelo índice Bovespa, gráfico diário, ele continuou essa semana testando a região de resistência ali na casa ali dos 120 mil pontos, como eu já vinha comentando aí em outras análises. O mercado chegou a fazer o rompimento da região dos 120 mil pontos, que é aquele topo histórico de 2020, início de 2020, aí um ano atrás, fez o rompimento, mas foi um rompimento falso, voltou a trabalhar abaixo, fez uma correção aqui, testou como resistência, respeitou e essa semana novamente fez aqui um topo duplo nessa região. Então a expectativa é que o mercado faça aí um movimento de queda, pelo menos para testar o fundo anterior aqui na casa dos 114 mil pontos, 114 mil, 115 mil aproximadamente. Então expectativa de queda aí no índice Bovespa. Enquanto ele estiver respeitando essa região de resistência, eu não vejo oportunidades de compra, somente aí oportunidades de venda, porque ele está batendo numa resistência e está respeitando. O mini dólar, gráfico diário também, ele continua trabalhando dentro daquele triângulo que eu já vinha comentando aí também em semanas anteriores. O mercado formou uma região de resistência horizontal aqui, uma região de suporte com uma LTA, e o mercado está trabalhando dentro, formou aqui um triângulo, bate na resistência, cai, bate no suporte, sobe, enfim. E está terminando aqui, está acabando o ângulo do triângulo. Ele vai ter que fazer aí um rompimento para um dos lados. Aqui é aguardar um rompimento de uma das duas regiões e procurar as oportunidades a favor. Tá? Se romper aqui o suporte, procurar venda, caso ele consiga fazer o rompimento da resistência, procurar compra, mas já ficar atento que tem uma outra resistência importante passando aqui próximo. E se romper o suporte, ele tem mais espaço para cair, porque o próximo está bem mais distante. Então, seria mais interessante o rompimento do suporte, mas tem que aguardar aqui. Fechou a sexta-feira com uma vela forte de queda, mas bateu ainda, está aqui batendo e respeitando essa LTA. O ouro, ele continua aí na tendência de baixa, ouro aqui no gráfico diário, continua trabalhando dentro desse canal de baixa, vem comentando aí há um bom tempo, várias análises aí comentando sobre esse canal de baixa que o ouro vem trabalhando. Essa semana, vou diminuir aqui para o gráfico de 4 horas, essa semana ele fez aí um movimento de queda, vou colocar aqui o separador de semanas, essa semana ele fez um movimento bem forte de queda, agora a expectativa é que ele faça uma correção, né, para continuar trabalhando aí, fazendo o movimento que ele vem fazendo, de queda, correção, queda, agora a expectativa é que ele faça uma correção. Região interessante para procurar venda é essa daqui. Por quê? Vou tirar um pouco aqui o zoom. Ele deixou aqui, ele tinha feito uma região de suporte, ele formou um canal, ele está num canal, vou voltar aqui no diário, ele está num canal bem longo, grande aqui no gráfico diário, só que no gráfico de 4 horas ele formou um canal, outro canal de baixa dentro aqui, ó. Resistência e o suporte do canal. E aí ele veio essa semana, né, testou lá a resistência na semana anterior, essa semana ele veio, fez um movimento forte de queda, bateu no suporte do canal. Então a expectativa agora é que ele faça uma correção até essa região aqui,
ou aqui, tem aí duas regiões de resistência. A de cima é a resistência do canal de baixa e um pouco mais abaixo aqui é a resistência do rompimento dessa LTA aqui. Quando o mercado fez essa correção aqui, deixou essa LTA e quando fez o rompimento passou a ser uma região de resistência horizontal. E se pegar aí o último movimento de queda, esse último movimento de queda, puxar Fibonacci, região de 50 a 61. Então é uma região interessante para procurar venda aí, aguardar a abertura da semana do mercado. A expectativa é que ele faça uma correção e procurar oportunidades de venda nessa região, com a expectativa de ele continuar fazendo o que ele vem fazendo, tendência clara aí de queda. O Usatec, o índice Nasdaq, do índice americano, gráfico de 4 horas, região de resistência, resistência, o mercado conseguiu fazer o rompimento, testou como suporte, respeitou, continuou o movimento e agora aí essa última semana veio testar novamente essa região de suporte. No gráfico de 1 hora, vê que ele veio testar aqui a região de suporte, respeitou, então ele meio que lateralizou agora, ele está respeitando esse suporte, mas está lateralizado. Fechou a semana bem em cima, aqui bem dentro do canal, ficar de olho se ele começar a querer subir, vai gerar, pode gerar oportunidades de compra, com alvo no topo, nos dois topos aqui anterior, topo duplo, pegar aí um movimento mais curto, enquanto ele estiver trabalhando aqui, então dá para procurar oportunidades de compra. Venda aqui eu só vejo se caso ele conseguir de fato fazer o rompimento dessa região. Aqui ele tentou, não conseguiu, subiu, tentou, não conseguiu. Aqui ele chegou a perfurar, fez aqui meio que um rompimento falso, subiu. Então teria que esperar de fato um rompimento, uma correção. Eu esperaria aí para procurar venda algo ao contrário do que ele fez aqui, quando ainda era uma resistência. Fazer um rompimento, fazer um teste como suporte e continuar o movimento. Então, esperaria algo parecido, fazer o rompimento, fazer a correção, testar como resistência para pensar em venda, tá? Então, ficar de olho nisso, está bem na região de suporte. E o índice UK, ele tem aqui, eu marquei duas observações aqui para não esquecer de falar. Ele tem um oco, um padrão oco no gráfico diário e um okoi no gráfico de 1 hora. O que é o oco? O oco é o ombro, cabeça, ombro, é um padrão de reversão. O mercado aqui no gráfico diário ele fez esse movimento, seria o primeiro ombro, oco é ombro, cabeça, ombro. Então deixou o primeiro ombro, a cabeça e iniciou aqui o possível, provável segundo ombro. Deixou já o topo, começou a cair. Para confirmar, ele teria que cair mais um pouco e vir testar essa região que é chamada de linha de pescoço. Aqui a região de suporte, então forma um ombro, uma cabeça, um ombro, um oco. E a partir daí tem que aguardar, se ele completar esse padrão, tem que aguardar um rompimento da linha de pescoço, aí começa a pensar em oportunidades de venda. É um padrão de reversão de movimento. Aqui o mercado ele estava numa tendência de alta, faz o padrão e vira uma tendência de baixa. É um padrão que reverte a tendência atual. Então ele já começou a formar aqui o segundo ombro, mas para confirmar de fato ele teria que cair mais um pouco até a região da linha de pescoço. E no gráfico de 1 hora ele está fazendo um okoi, que é um ombro, cabeça, ombro invertido. Ele fez aqui todo esse movimento de alta, veio corrigindo, então virou aqui uma tendência de queda para fazer essa correção. Chegou aqui numa região que era resistência no passado, chegou agora, veio testar como suporte. Desse movimento de alta, puxar Fibonacci, região de 50 a 61 da perna de correção. E aqui ele fez aqui então um ombro, uma cabeça e formou aqui por enquanto o início aí do segundo ombro. Então ele teria agora que subir, fazer aí um movimento de alta para testar a região aqui da linha de pescoço. Então seria um ombro, cabeça, ombro invertido, indicando aí um movimento de alta. Então no gráfico diário ele tá indicando que vai cair e no gráfico de 1 hora ele pode gerar aqui uma oportunidade de compra. Então tem que aguardar, ele está no meio ali dos dois. Aguardar para ver como ele vai se comportar aí na abertura da semana, na segunda-feira, que como é gráfico de 1 hora, provavelmente isso aqui já vai se resolver na segunda, no máximo terça-feira. Isso aqui já vai se resolver, se ele vai confirmar ou não o okoi. Aqui eu procuraria a compra se ele confirmar o okoi e romper essa LTB. Então seria uma filtragem, esperar ele romper essa LTB para pensar em compra. O que seria isso? Vamos lá. Então ele fez o primeiro ombro,
fez a cabeça, iniciou o segundo ombro. Então ele teria que confirmar, completar aqui o segundo ombro e depois fazer o rompimento aqui da LTB, da resistência. Fazendo o rompimento dela, aí começaria a pensar em compra, porque aí muito provavelmente ele vai continuar o movimento de alta, alta, correção e continuação. Eu procuraria então compra acima, aqui nessa região acima da LTB. Então somente nesse cenário, beleza? E venda, ele teria que romper aqui a região de suporte. Vou voltar aqui no gráfico diário, porque se ele romper aqui a região de suporte, essa região, ele provavelmente vai confirmar aqui o segundo ombro. E então daria para pegar oportunidades de venda até ele vir testar a região aqui de suporte da linha de pescoço. Então vamos ficar de olho nisso segunda, terça-feira. Vou ver aqui para o gráfico, para os ativos de Forex que eu separei. Começando pelo áudio SD, gráfico diário. O mercado ele confirmou, ele está ali andando dentro daquele padrão de continuação que eu também venho comentando aí nas últimas semanas, que é o quê? Um movimento forte de alta, uma correção, uma bandeira, um padrão de continuação chamado bandeira, ele forma aqui um canal de baixa e quando perde a resistência, ele tende a continuar o movimento. É um padrão de continuação de movimento chamado bandeira de alta. Então ele confirmou, fez o rompimento e está subindo. Na sexta-feira ele fez uma vela bem forte, aí uma vela forte compradora. Não vejo motivos para querer comprar agora, que ele já fez um movimento forte de alta. Eu esperaria uma correção desse último movimento aqui. Ele está subindo, ele pode continuar subindo. Eu esperaria uma correção para testar aqui essa LTA, que é uma região de suporte. Então eu procuraria compra após aí o mercado fazer uma correção, pode já começar logo aí na segunda-feira, como ele pode subir mais um pouco e depois fazer a correção. Então eu esperaria e procuraria compra nessa região. A tendência é que ele continue subindo, mas o mercado nunca sobe em linha reta, ele sobe e corrige, sobe e corrige. Então eu esperaria aí uma correção para tentar pegar a próxima perna de alta e a próxima perna de movimento. O Euro-AUD é o oposto, né? Aqui temos o AUD USD, o AUD é a moeda base, e aqui o Euro-AUD, o AUD é a moeda cotação. Então um aqui está subindo, o outro está caindo. Tendência aqui de baixa, gráfico diário, canalzão bem formado aqui de baixa. O mercado está aí fazendo a próxima perna de queda. Aqui seria o oposto, esperaria uma correção, dá um zoom aqui, esperaria uma correção dessa última perna de queda que ele está fazendo. Aqui muito provavelmente ele vai cair mais um pouco, aguardaria uma correção. Tirar aqui. Ó. Aguardaria uma correção nessa região, fica interessante procurar uma venda. Por quê? Porque temos a resistência da LTB do canal e também, pegando aqui o último fundo, ele forma uma região de suporte aqui no passado e agora passa a ser uma região de resistência. Então, aguardaria aí uma correção. Se ele corrigir mais ou menos nessa região, fica interessante procurar venda. EUR-NZD fechou a semana testando aqui uma região importante de suporte, gráfico aqui diário. A região de suporte está aqui testando. Fechou a semana bem em cima da região de suporte. Aguardarei para ver se ele vai conseguir fazer o rompimento. Aqui eu pensaria em venda somente num cenário. Se ele fizer o rompimento, aguarda a correção para testar a região como resistência e pensaria em venda aqui. Somente nesse cenário eu pensaria em venda. E compra, ele teria que romper a LTB. Ele formou também praticamente aí um triângulo. Região de suporte, região de resistência. Ele vai ter que estourar, vai ter que romper e estourar para um dos lados. Então, para pensar em compra, seria o oposto. Ele tem que respeitar essa região, vir testar a resistência, conseguir romper, fazer uma correção e perna de continuação. Aí eu procuraria compra aqui, com alvo aí no último topo, nessa região aqui de resistência. EUR-USD. O EUR-USD no gráfico diário ele está aí num padrão de movimento de alta, correção, parecido com a bandeira, mas aqui ele forma um pouco meio que um triângulo, meio que um canal de baixo, mas a expectativa é movimento de alta, rompimento de uma região importante que foi resistência no passado, faz a correção para testar a mesma região, só que agora como suporte, bateu, respeitou e começou aí a próxima perna de alta. A expectativa é que venha testar pelo menos o topo anterior. Aqui pegar todo o movimento de alta, puxar um Fibo 5061, que é justamente onde ele bateu, respeitou e começou a subir.
No gráfico de 4 horas, o que temos aqui é ele repetindo esse movimento maior no gráfico diário. Ó, que gráfico diário? Ele fez um movimento de alta, correção aqui na região de 50,61, região de resistência no passado, e expectativa de continuação. No gráfico de 4 horas ele fez o mesmo, está fazendo o mesmo movimento, só que menor. Movimento de alta, correção numa região de suporte, que foi, ó, foi suporte aqui, foi resistência aqui, e voltou a ser suporte. 50,61 de Fibo também, e começou aí a próxima perna de alta. Então a expectativa aí eu só pensaria em compra no EURUSD. Não pense em venda, porque tem regiões próximas aí de suporte importante, onde o preço pode bater e voltar a subir. Então, expectativa de alta para o EURUSD no decorrer dos próximos dias. GBP AUD, ele está aqui no gráfico semanal trabalhando numa região aqui, numa tendência lateralizada, topo, fundo, topo na mesma região, fundo na mesma região, fundo na mesma região. Fez um movimento aqui, parou no meio do caminho e começou a querer cair aí nessa última semana. Aqui ele pode estar armando, ele está trabalhando aí num canal lateral, né? Tá lateralizado aí numa visão mais a longo prazo, gráfico semanal. Ele pode estar armando aqui um pivô de baixa para fazer o rompimento de suporte. Por quê? Porque aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Não fica legal. Aqui, ó, deixa assim. Ele fez aqui esse topo, fez um movimento de queda, um fundo, fez uma correção, parou por enquanto no meio do caminho e fez aqui agora, essa semana, uma vela de rejeição. Bem na região de 50,61, puxar aqui um Fibo do movimento de queda, região de 50,61 de Fibo, e fez uma vela de rejeição. Aqui ele pode estar armando um pivô de baixa para fazer isso aqui, ó. E depois conseguir romper o suporte e continuar caindo. Então ficar de olho nisso, procurar aí venda, expectativa de venda aí no início da semana, se ele conseguir perder a mínima dessa semana anterior. Ele fez uma vela bem forte aqui no gráfico diário, ó, o que ele fez nos últimos dias. Fez um movimento de alta, deixou esse topo, corrigiu, tentou continuar, topo duplo, bem na região de 50,61 de Fibo lá do gráfico semanal, e fez sexta-feira um movimento bem extremo aqui, forte de queda, um engolfo que engoliu aí todos os últimos dias. É uma leitura de vela que indica que o quê? Muitos vendedores empurrando aqui o preço para baixo, entrando com força. Olha o tamanho da vela, maior do que ela engole aqui, ó, todas as últimas velas aqui, ó. Maior do que todas essas outras velas aqui. Então mostra muita força vendedora. Tudo indica que ele vai fazer continuar esse movimento de queda. Aguardar a abertura da semana, se ele abrir perdendo aqui essa região de suporte. Aí na segunda-feira fica interessante. Se ele fechar aqui com uma vela de queda na segunda-feira, a partir de terça fica interessante pensar em venda, porque aí provavelmente ele vai fazer esse movimento de queda, correção, para vir pelo menos testar a região de suporte lá do gráfico semanal. Mas aí, se ele fizer esse movimento, provavelmente ele deve romper o suporte, ele deve armar aí um gatilho de um pivô de baixa, algo assim, ó, para romper aqui o suporte. Mas aí numa perspectiva mais a longo prazo. Então fica de olho em venda no GBP AUD. GBP USD, gráfico semanal, mercado esticado, movimento bem forte de alta, tendência de alta. Ele tinha feito aqui uma região de resistência, um topo duplo, conseguiu romper no terceiro toque, quando ele veio a terceira vez aqui, conseguiu romper. Aqui aguardar, a expectativa é que ele vai buscar a próxima região de resistência aqui, que está ainda distante, mas ele está esticado, não faz muito sentido querer comprar agora, porque o mercado já subiu. Agora esperaria aí uma correção, vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário, ó, esperaria uma correção, ó, desse último movimento de alta, aguardaria uma correção para pensar em oportunidades de compra. Ele já subiu muito nos últimos dias, está muito esticado, a tendência é que ele faça aí uma correção, e esperar a correção para depois pensar em compra. NZDSD, no gráfico aqui diário, veio testar essa máxima. Eu comentei desse ativo em análises anteriores, que ele estava batendo aqui numa região de resistência, respeitando, e formou um triângulo. Quem acompanha as análises aí vai lembrar, ele formou esse triângulo. Esperar ali o rompimento de uma das duas extremidades, ou a resistência ou o suporte. Aqui seria mais interessante se ele tivesse feito o rompimento do suporte. Por quê? Porque teria mais espaço para o preço cair,
a próxima região de suporte está aqui, mas a mais importante está aqui embaixo, né, que seria um suporte intermediário. Então teria bastante espaço para o mercado cair, daria para pegar boas oportunidades. Porque seria melhor o rompimento de suporte? Porque se o rompimento da resistência já teria uma resistência muito próxima, que é essa daqui, que é justamente o que ele fez. Ele rompeu e já testou a resistência anterior aqui, desse outro topo. Então ele está bem numa região de resistência, não fica interessante procurar compra agora. Ele teria que romper essa resistência, esse topo maior, que é mais importante. Então agora é aguardar, ver como ele vai se comportar. Ele fechou aqui no gráfico de 4 horas. Ele subiu, bateu aqui na resistência, fez uma vela de rejeição. Vamos um maior, ó, uma vela de rejeição. Se ele perder a mínima da vela de rejeição, a expectativa é que ele faça uma correção para pelo menos testar essa região. Dá para procurar aqui oportunidades de venda em times menores, em M15, por exemplo, para pegar aí uma oportunidade no day trade. Agora, uma expectativa mais a longo prazo não tem muito o que fazer, porque ele está bem na região de resistência, não tem muito sentido querer comprar agora, porque ele está numa região de resistência, e vender mais a longo prazo, como eu falei, eu só pensaria em venda aqui se ele conseguir romper essa LTA. Aí ficaria interessante pensar em venda, porque ele teria mais espaço para cair. Então, ficar de olho nisso. Quem faz day trade aí pode procurar uma venda, uma oportunidade de venda em times menores. E quem opera mais a longo prazo não tem muito o que fazer, a não ser aguardar. Tá? Só pensaria em compra aqui se ele conseguir romper a região de resistência, fazer uma correção, aí pensaria em compra aqui. Tá? Mas aí demoraria aí provavelmente o decorrer dessa semana. A oportunidade poderia vir na outra. O SDCAD, gráfico diário, ele está bem aqui numa região de suporte. Está meio lateralizado também, ó, suporte, suporte, suporte. Resistência aqui, topo, topo aqui, topo um pouco mais acima. Então ele está meio que lateralizado. Fechou a semana bem na região de suporte. Aguardar para ver como ele vai se comportar na segunda-feira. Interessante é que se ele fizesse algo parecido com o que ele fez aqui, ó. Fez uma vela bem forte de queda, essa aqui. Na vela seguinte, no dia seguinte, o gráfico diário, ele fez uma vela bem clara aqui de rejeição bem na região de suporte. E no outro dia, movimento muito forte de alta, oportunidade de compra acima da máxima aqui da vela de rejeição. Agora aqui na sexta-feira ele fez a vela de queda, que seria essa aqui. E aguardar, vamos ver se segunda ele faz uma vela de rejeição. Ficaria bem interessante se ele na segunda-feira fizesse isso aqui, ó. Aí na terça procurar compra acima do topo da vela de rejeição, com a expectativa dele repetir todo esse movimento que ele fez aqui no passado. Então vamos ficar de olho nisso. Está bem dentro da região de suporte, não tem muito o que fazer a não ser aguardar e ver como ele vai se comportar segunda-feira. Beleza? E o USD-CHF, gráfico diário. Tendência de queda, aqui ó, a região de suporte, o mercado fez o rompimento, vem fazendo uma correção aí nas últimas semanas, veio testar a região que era suporte no passado como resistência, junto dessa LTB, bateu, respeitou, começou a cair, expectativa é de um movimento de queda, continuação aí de movimento de queda, para testar pelo menos aqui o fundo anterior. No gráfico de 4 horas, movimento de queda, correção, região de 50,61 desse último movimento de queda, bateu, respeitou, começou a querer cair. Então, expectativa também de queda aqui no 4 horas e também no gráfico diário. Então, procurar somente venda no USD-CHF, não vejo possibilidade alguma de procurar compra, tá? Porque temos aqui várias regiões de resistência, não faz muito sentido. Claro, daqui uns dias o mercado ele pode estar assim, ó. Aí vai falar, pô, o Sérgio falou que não ia procurar compra, o que o mercado fez, subiu bastante. Mercado a gente trabalha com probabilidade. Aqui a probabilidade maior é do mercado cair. Ele pode subir, o mercado ele faz o que ele quer, ele pode subir sim, mas a probabilidade dele subir é menor. A maior probabilidade aqui é que ele caia. Tá? Então eu vou ficar sempre a favor da maior probabilidade, para acertar mais do que errar. Claro que eu vou errar algumas vezes, eu vou pensar que o mercado vai cair, a expectativa é que o mercado caia, ele pode subir à vontade. Mas eu vou acertar a maioria das vezes. Tá? Então é o segredo aí da consistência no mercado financeiro é essa daí, é você ficar sempre a favor ali da probabilidade maior de acontecer.
vai acontecer o oposto algumas vezes, você vai errar, por isso que é importante pôr o stop loss, para você estar protegido quando você errar, e quando você tiver certo, você vai ganhar e vai cobrir ali o que você já perdeu e vai ficar no lucro, na somatória ali no longo prazo você vai ficar no lucro. Então fica aí a expectativa para o USD CHF. E por último aqui eu vou analisar os outros 3 ativos que eu não tenho aqui na plataforma. A Petro, o índice de Hong Kong, o Hang Seng e o Twitter. Vamos ver aqui. Bom lá. Petrobras. Gráfico semanal. Ele veio testar uma região aqui, um topo histórico nos 31,20 mais ou menos. Essa região aqui. Aqui ó, o ombro, cabeça, ombro. Ó. Ombro, cabeça, ombro. Depois de um movimento forte de alta, reversão de movimento. Então, padrão aí, oco. E veio agora testar de novo, bateu, corrigiu, veio de novo, fez aqui praticamente um topo duplo e fechou a semana com um movimento de queda. Aqui outro padrão de reversão de tendência, o M. O mercado sobe, faz um M, que é um topo duplo, e quando perde o fundo aqui do M, movimento de queda. Tá aí o oposto é o W. Cai, faz um W, fundo duplo, e depois, quando perde aqui o topo, expectativa de alta. Então é uma reversão de tendência. E está fazendo isso aqui na Petro. Dá uma olhada aqui no gráfico diário. Ó. Topo, correção, topo e está caindo. Ele formou um suporte intermediário aqui, mas a expectativa é que ele continue caindo. Claro que agora essa semana, como tem um suporte aqui, ele pode bater, voltar a subir, vir testar aqui, ficar sambando aqui dentro numa tendência lateralizada. Pode acontecer isso. Para quem faz day trade, o mercado aqui chegou segunda-feira, veio testar o suporte e fez lá a vela de rejeição nessa região, fica interessante procurar compra na terça-feira, porque aí a expectativa é que ele faça aí um novo movimento de alta. Opa. Novo movimento de alta até a região aqui de resistência, tá? Então, ficar de olho nisso. Para quem está pensando em venda, espera que o rompimento desse suporte, aguarde o rompimento, porque aí a tendência, a expectativa é que ele caia. Por que esperar o rompimento? Porque vou voltar aqui no semanal, porque é o fundo do padrão M que eu acabei de comentar. Ó, é esse fundo aqui. Então, teria que esperar o rompimento dele para pegar aí a continuação de movimento de queda. Tá? Teria que romper esse suporte. O índice de Hong Kong, gráfico diário, tendência forte de alta. Alta, correção, alta, correção, alta. Chegou um determinado momento que ele parou de bater na LTA, na linha de tendência de alta, no suporte, e formou um fundo acima. Então entrou aqui uma linha de tendência, uma LTA secundária em relação aqui à primária. E agora ele está testando ela. Ele deixou aqui também uma região de resistência, o topo anterior, fez o rompimento, veio testar ela como suporte. Então ele está testando duas regiões de suporte aqui. Deixa eu dar uma aumentada um pouco aqui. Ó. Ele está testando essa região que foi resistência no passado, testando como suporte. E também o suporte da LTA. Então é uma região duas regiões de suporte aqui. Então a expectativa é de uma continuação de movimento de alta, porém a única coisa que me preocupa aqui é o fato dele ter feito essa LTA secundária. Então, como ele está distante da primária aqui, da laranja, ele pode dar aqui um sinal falso de continuação de alta. Ele pode fingir que vai continuar subindo, as pessoas compram e depois ele cai para vir testar a LTA primária, a LTA principal, né? Porque ele, querendo ou não, ele vai chegar uma hora que ele vai ter que voltar ali para testar a LTA primária e pode acontecer agora, fingir que vai continuar subindo, as pessoas compram e ele vem testar aqui a LTA primária e depois volta a subir. Dá para pensar em compra aqui nesse formato? Dá, porque tem o topo aqui que eu falei, e agora virou um suporte, e tem o suporte da LTA, mas é uma operação um pouco mais arriscada, tem que estar ciente que ele pode fazer esse movimento e depois voltar a subir. Tá? Então aí vai de cada trader, avaliar se vale a pena ou não, se é melhor aguardar aí para ver se ele volta a testar a LTA para pensar em compra nessa LTA, na LTA principal. Aí cada trader
deve analisar aí os prós e contras de cada situação. Se entra aqui, se aguarda, enfim, aí vai de cada um. E por último aqui o Twitter, gráfico mensal. Por que gráfico mensal? Topo histórico aqui de 2014, na casa aqui dos 75, e ele veio agora de novo aí depois de mais de 6 anos, 6, 7 anos por aí, veio testar novamente essa região. Então é um topo muito importante, muito forte. Aqui muito provavelmente ele vai começar a cair agora nos próximos dias, nas próximas semanas. Vamos diminuir o time para dar uma olhada como está aqui. Ó, no gráfico semanal já começou a deixar sinais aí de que provavelmente vai cair. Fez aqui um movimento bem forte de alta, chegou na região, fechou a última semana com uma vela de indecisão. Não é uma vela de rejeição, é uma vela de indecisão que mostra briga. Corpo da vela pequeno, sombra inferior, sombra superior. Então, mostra briga aqui no mercado, o mercado está brigando, compradores e vendedores, seria um empate. Como teve o jogo ali, saiu empatado, ninguém ganhou, ninguém perdeu aí. Vamos todos perder, como fala a Dilma, mas enfim. Deixou aqui uma vela de indecisão, aqui onde é o gatilho de entrada, se perder a mínima dessa vela. Se aí agora essa semana o mercado fizer esse movimento aqui, perder aqui a mínima, aí fica interessante pensar em venda, porque provavelmente ele vai fazer isso aqui. Aí nos próximos dias, nas próximas semanas, um cenário mais a longo prazo. Então aguardar e ver como ele vai se comportar. Se ele perder a mínima da semana, fica interessante pensar em venda. E compra aqui, quem já acompanha aí as minhas análises sabe como eu penso como operar, né, em rompimentos de suporte e resistência, que eu aguardaria o rompimento, aguardaria a correção, testar a região para começar a pensar em compra somente aqui. Eu não entro em rompimento, já expliquei em outros vídeos o motivo porque eu não entro logo no rompimento, é muito raro, depende ali do cenário, ali, dependendo como está o gráfico, dá para entrar em rompimento, quando o mercado logo que o mercado rompe, mas depende muito ali, tem alguns detalhes, algumas coisas que eu analiso antes para ver se eu entro ou não, mas a maioria das vezes eu não entro, eu espero o rompimento, espero uma correção e entro na correção, na continuação, para evitar o que o mercado faz muito. Rompe, todo mundo entra comprado aqui, o mercado volta e estopa todo mundo, faz um rompimento falso. Então muito cuidado com isso, entrar logo em rompimento, o segredo é ter a paciência de esperar o momento certo ali para entrar, para pegar a oportunidade aqui e evitar aí um rompimento falso. Tá? Bom, então é isso, fica aí a análise de todos os ativos aí que vocês mandaram pelo Instagram. Se você ainda não segue lá o Instagram, segue lá. Toda quinta-feira, como eu falei, no final da tarde eu abro ali a caixinha. Você pode mandar aí o ativo que você quiser, que eu vou ter todo o prazer de analisar para você. Beleza? Então fica aí a análise para essa semana. Espero que você tenha um ótimo final de semana, uma boa semana de operações. Não esquece de deixar o like se estiver gostando aí dos vídeos que eu faço, dos vídeos de análise. Manda link do vídeo, pega o vídeo, manda o link ali para um amigo seu que está começando agora no mercado, que gosta do mercado financeiro, que opera, ou em grupos que você acompanha, grupos do mercado financeiro, para ajudar e compartilhar o conteúdo que eu faço aqui para vocês. Uma boa semana então, um bom final de semana, um forte abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal!